o juiz Sérgio Moro derrubou o sigilo de parte da delação premiada de Antônio Palocci. Foi liberado o acesso ao primeiro anexo do documento. É a parte que trata do loteamento de cargos na Petrobras e sua utilização pelo governo federal para a prática de crimes. São muitas informações importantes e a gente vai dar e discutir aos poucos aqui em Os Pingos nos Is. Palocci diz, por exemplo, que Lula sabia da prática desde 2007 e que o petista costumava fingir indignação com os corruptos. Segundo ele, aspas, era comum Lula, em ambientes restritos, reclamar e até esbravejar sobre assuntos ilícitos que chegavam a ele e que tinham ocorrido por sua decisão. O ex-presidente... Fecho aspas aí. O ex-presidente dividiu os seus grupos de influência em dois: os programáticos, liderado pelo próprio Palocci, e os pragmáticos, comandado por José Dirceu. Segundo o ex-ministro Palocci, venceram os pragmáticos, o que levou ao mensalão. Então venceu o grupo do Dirceu. Mas tem mais. Palocci contou em sua delação que com a descoberta do pré-sal, Lula começou a ter sonhos mirabolantes. Naquela época, recorda ele, os partidos começavam a formatar seus planos lícitos e ilícitos e o governo do PT vislumbrava um país riquíssimo e com a real possibilidade de eleger seu programa 4 ou 5 vezes. Conta ainda que no início de 2010 houve uma reunião entre ele, Lula, Dilma Rousseff e José Sérgio Gabrielli na biblioteca do Palácio Alvorada. No encontro, Lula mandou que o então presidente da Petrobras encomendasse a construção de 40 sondas para garantir o futuro político do país. Sempre vem essa abobrinha primeiro, mas agora que é o importante, hein? Garantir o futuro político do país e do PT com a eleição de Dilma Rousseff, produzindo-se os navios para exploração do pré-sal e recursos para a campanha que se aproximava. Augusto Nunes, finalmente temos acesso aí a uma parte da delação do Antônio Palocci, que o Ministério Público tinha recusado, mas aí a Polícia Federal acabou fechando. A gente desconfiava desde o começo, será que ele vai falar pouco, porque o Ministério Público queria ouvir mais, mas ele, até o momento, pelo menos, acena aí com várias possibilidades que desgastam a imagem do Lula, mas ao mesmo tempo, em termos eleitorais, a gente sempre pensa, se o eleitorado petista está com o Lula depois de tudo que aconteceu, será que mais uma delação vai fazer com que deixe de ficar? Os que integram a seita petista, como são devotos, né, do único Deus dessa seita, que é o Lula, esses não têm conserto. Eles não têm remédio e não há o que fazer com essa gente. Mas eles não são tantos, não. Os que ainda se deixam iludir pelo Lula não são todos devotos, não. Essa turma aí pragmática, né, somada aos devotos, repito, esses dão um número grande aí, né? Uma fatia razoável do eleitorado. Mas essa delação vai fazer estragos, sim, nos que, por exemplo, hoje estão com outros candidatos, se eles tiverem de decidir no segundo turno. E mais, o que existe no momento é uma enorme movimentação de pessoas aí assustadas com a possível volta do PT. Essas pessoas vão saber pelo Palocci também que sobram provas. Quer dizer, agora o que vai dizer o PT do Palocci? Que ele está infiltrado lá, que foi o Fernando Henrique Cardoso que colocou ele no PT desde os tempos da Prefeitura de Ribeirão, para que mais tarde ele entrasse numa conspiração contra o único ladrão que se apresenta como preso político no mundo. Quer dizer, o Palocci também, quer dizer, ele é um traidor. E ele fez isso por quê? Sim, só para sair da cadeia, mas ele está ameaçado de cadeia pelo que fez com o PT e como o italiano da Odebrecht, que cuidava, entre outras coisas, da conta do Lula. E agora, qual é a resposta que se dá a isso? Eu acho que pelo menos os brasileiros que não se renderam ao fanatismo que leva a enxergar num delinquente o salvador da pátria, esses brasileiros vão ver agora quem é o Lula. Isso aqui é só uma parte da delação do Palocci tão temida, né? O Lula tinha certeza de que o Palocci não falaria. Começamos a ver agora o que o Palocci sabe, e está aí
É verdade, eu me lembro que nessa época o Lula dizia que tinha conseguido uma dádiva de Deus, que era o pré-sal, e ele falava como quem seria o futuro coordenador da OPEP. Né? O Brasil seria maior que qualquer um produtor mais provido de jazidas aí que qualquer país árabe. Pois deu no que deu. 13 milhões de desempregados. E só para lembrar, o Lula, em 26 de abril de 2017, o ano passado, escreveu no Twitter que não tinha nenhuma preocupação com a delação do Antônio Palocci. Abro aspas para aquela tuitada do Lula. Palocci é meu amigo, uma das maiores inteligências políticas do país. Ele está trancafiado, mas não tenho nenhuma preocupação com delação dele. Fecho aspas para o Lula. Só contextualizar uma coisa, Zé Maria Trindade, para levantar até a bola para você. Essa reunião de 2010, em que o Lula mandou o então presidente da Petrobras, que era o José Sérgio Gabrielli, encomendar 40 sondas para garantir o futuro do PT e da eleição da Dilma, aconteceu o seguinte também. O Lula disse que caberia ao Palocci, segundo a delação do Palocci, aspas, gerenciar os recursos ilícitos que seriam gerados e o seu devido emprego na campanha de Dilma. Fecho aspas. Então ele incumbiu o Palocci de fazer isso. E nessa reunião, o Palocci diz também sobre essa reunião que foi a primeira em que o Lula, abro aspas para o Palocci, explicitamente tratou da arrecadação de valores a partir de grandes contratos da Petrobras. Fecho aspas. Então o que essa delação do Palocci está colocando, José Maria Trindade, é o Lula como mandante da arrecadação ilícita de dinheiro do Petrolão e do seu uso igualmente ilícito na campanha para eleger Dilma Rousseff. E o que mais me assusta é como o Ministério Público considerou que Antônio Palocci não seria um bom delator, não seria um bom informante e não fechou. Lembrando que esta delação premiada foi fechada com a Polícia Federal e não o Ministério Público. Então, repito, qual é o argumento do Ministério Público não fazer uma delação premiada desse nível? Antônio Palocci, ele esteve no centro de todos os governos petistas. Ele centralizou arrecadações e foi um dos coordenadores da campanha da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele, o José Eduardo Dutra e o José Eduardo Cardoso, né? Eram chamados três porquinhos pela ex-presidente, exatamente porque os dois estavam ali acima do peso, mas eram eles que mandavam na campanha eleitoral. Palocci, nessas declarações aí, mostra que ele estava ali próximo do ex-presidente Lula e participava de todas as decisões secretas do governo. É só uma parte, como disse você, porque existem outras partes mais fedorentas ainda. A gente já sabia de certas relações, parte aí dessa delação já estava divulgada, mas agora vem os chamados detalhes sórdidos. Isso é muito pouco, muito sujo e mostra como realmente agia no governo o Partido dos Trabalhadores e isto é muito grave. Eu acho, Felipe, que isso vai sim produzir consequências e é a grande bomba desta eleição. É isso aí, José Maria Trindade. Queria fazer só mais um comentário, claro. Felipe, que é o seguinte, né? Os detalhes, as pessoas falam, a delação premiada tem que ser comprovada por isso. Claro, sempre, né? Uma delação serve como ponto de partida aí para comprovações que resultam em provas, aí até materiais, etc. Agora, veja bem, o Palocci diz, entre outras coisas, que no início de 2010 houve uma reunião entre ele, Lula, Dilma e Zé Gabrielli na biblioteca do Palácio do Alvorada e tal. São esses detalhes somados que dão verossimilhança ou não a determinados depoimentos, e esse é um que vem recheado de detalhes que mostram que é tudo verdade. E eu estou com o Zé, o Ministério Público tem que se explicar. Se isto aqui não é suficiente para fazer um acordo de delação premiada, eu não sei o que falta. Eu não sei o que é. Agora, tá aqui, a Dilma, a mulher honrada, eu sempre achei uma piada essa história da honradez da Dilma. A Dilma participou dessa reunião desde sempre. Ela está envolvida até o pescoço, todos eles estão. Todos eles, porque é a turma que acha que os fins justificam os meios e que assaltaram o Brasil com o cinismo que é resumido pelo Palocci com esse detalhe.
o Lula fingia, simulava indignação nas reuniões, porque ele ficava sabendo de consequências das ordens que ele deu. Exatamente. Aí já é demais, né? Pois é, tem um trecho aqui da delação que eu queria comentar, até puxei aqui o documento original, que fala da nacionalização do projeto do pré-sal, ainda nessa temática do cinismo, porque o Palocci diz que isso se dá pelo aspecto social, de geração de empregos e desenvolvimento nacional e objetivo para atendimento dos interesses das empreiteiras nacionais, as quais tinham ótimo relacionamento com o governo. Agora prestem atenção, que seria muito mais fácil discutir com a OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, todas aquelas envolvidas no Petrolão, contribuições para campanhas eleitorais do que se tentar discutir os mesmos assuntos com empresas estrangeiras. E aí depois o Palocci destaca na delação que havia, portanto, um interesse social e um interesse corrupto com a nacionalização e desenvolvimento do projeto do pré-sal. Então, na verdade, a minha análise a respeito disso é que o interesse supostamente social, ele encobre o interesse corrupto. Evidente. Eles nacionalizam o projeto do pré-sal porque falam, bom, discutir aqui com as empreiteiras, do Marcelo Odebrecht, do Ricardo Pessoa, do Ricardo Pessoa nem é o caso, né? O Ricardo Pessoa era o TC, mas enfim, dessas que estavam ligadas ao Petrolão, OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, é muito mais fácil discutir com elas do que com empresas estrangeiras. Lógico. Aí você diz... O discurso é lindo, né? Não, vamos privilegiar as empreiteiras nacionais, a geração de empregos no Brasil, aquela coisa toda aquela conversa fiada, mas que na verdade está encobrindo um esquema de corrupção que fica muito mais prático para eles desenvolverem, para eles alimentarem, né, Augusto? É claro, usando a fantasia nacionalista, né? Não, estamos pensando no sob Brasil, a bandeira do nacionalismo. Não, é que é isso, além de monoglotas, eles só sabem negociar em mau português, aqui eles tinham que ter um brasileiro ali. E é o bandido de estimação. Era o cara que ia dar o dinheiro, a propina, que garantiria as campanhas políticas e garantiria o enriquecimento pessoal de cada um. Quer dizer, é um projeto de enriquecimento pessoal também. Eles aproveitaram e pegaram muito dinheiro e enriqueceram. Essa foi a pobreza que acabou. Eles acabaram com a classe média, né, que dirigia o PT, porque todos ficaram ricos. O Lula hoje é um homem rico. Você pega as declarações de bens ali dele, e é claro que não inclui ali muita coisa, tanto que deu cadeia, o que ele escondeu, é um homem rico. Todos eles, o Dirceu é um homem rico, todos eles enriqueceram com essa conversa aí de arrumar emprego no Brasil. É isso. Agora, aí. Eu falei dos presidentes, só para registrar, Zé Maria, eu falei do Ricardo Pessoa, que é da UTC, no caso não está nessa declaração específica do Palocci, não sei se está envolvido no resto, mas da OAS é o Léo Pinheiro, que a gente conhece também depois, da Andrade Gutierrez é o Otávio Azevedo, enfim, da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, como a gente está cansado de saber. Vai lá, Zé Maria. Eu não me iludo, sei também que a corrupção foi internacionalizada, né? A gente viu que existe mesmo esta internacionalização da corrupção, isso ficou claro. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, 40 sondas, isto é muito, muito, muito dinheiro. Muito. É muito dinheiro. Então, a porcentagem que eles ganharam através da construção dessas sondas é algo inimaginável, quer dizer, sobrava dinheiro. E essa história de nacionalizar, de manter sobre a tutela do Estado, dominando o Estado e tal, é para não passar a chave do cofre. Exatamente. Não passar a chave do cofre para outrem, né? Quer dizer, você mantém toda essa estrutura estatal e controla o Estado, ou seja, fica como se fosse uma extensão do seu próprio patrimônio. Eu sempre disse aqui que é normal no Brasil os governantes, governador, prefeito e presidente da República, costumam confundir ali o que é o seu orçamento familiar e pessoal com o que é o orçamento da União. Mas isso está acabando, as consequências estão aparecendo. E repito que esta delação vai sim dar uma sacudida política no país e vai mostrar as entranhas podres do poder. Mostrar que é muito pior do que a gente imaginava.
É isso aí, José Maria Trindade. E agradeço aos ouvintes aqui em nome da equipe dos Pingos nos Is pela audiência que está bombando. No primeiro bloco já estamos com mais de 40 mil visualizações, quer dizer, mais de 40 mil pessoas assistindo ao vivo ao mesmo tempo, só no nosso canal de YouTube, fora evidentemente a transmissão em rádio para todo o Brasil e outras plataformas da internet, como o Facebook, além do aplicativo da Jovem Pan no celular, pelos quais os ouvintes e espectadores acompanham do mundo inteiro os Pingos nos Is. Falei semanas atrás que a nossa audiência iria crescer a cada segunda-feira nessa corrida eleitoral, é isso que está acontecendo. Muito obrigado a todos. E o Palocci disse para a Polícia Federal que o PT teve contas secretas no exterior, abertas pelo próprio partido ou por empresários. A delação conta ainda que o PT gastou 1 bilhão e 400 milhões de reais para eleger e reeleger Dilma Rousseff. Parece que foi 800 milhões de reais em uma campanha e 600 milhões na outra. A quantia do Caixa 2 representa mais do que o dobro do valor declarado ao TSE. Palocci coloca em xeque ainda a capacidade de fiscalização do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz que o tribunal não tem como saber se a doação é ilícita, uma vez que não fiscaliza a origem do dinheiro. Palocci afirma que a maior parte das doações registradas no TSE é acometida de origem ilícita. As contas de campanha, acrescenta, podem ser regularmente prestadas e aprovadas e ainda assim possuírem a origem ilícita. O ex-ministro disse em sua delação que quanto maior o tempo de governo, maior é o nível de corrupção. O PT, claro, ganhou as últimas 4 eleições presidenciais, concorrendo com o PSDB, e agora fala em tomar o poder. Quer dizer, depois de 13 anos no poder, fala em continuar no poder. E o Palocci está aí dizendo, Augusto, que quanto maior o tempo de governo, maior é o nível de corrupção. Imagina o que eles poderão fazer se voltarem ao poder. Não podem voltar. Não podem voltar. A delação do Palocci vai intensificar o vermelho do sinal aí que tem que ser colocado no caminho do PT. Contas secretas no exterior. O que eles gastaram pela Dilma, os que falam que o Brasil precisa socorrer os pobres foram abandonados, como se fosse o Temer, só que tivesse feito isso, 1 bilhão e 400 milhões de reais para eleger e reeleger uma cabeça baldia, um cérebro habitado por um neurônio só, que arrasou o Brasil. Quer dizer, esse foi o primeiro poste do Lula que passou pelo Palácio do Planalto e agora o Lula quer colocar outro poste. Eu espero que essa delação premiada seja devidamente explorada nas entrevistas e debates que vão ocorrer até o dia da votação em primeiro turno e que o Haddad seja tratado como um preposto do chefe do bando do qual ele participou, como fica cada vez mais evidente com as investigações em torno da eleição dele para a Prefeitura de São Paulo. José Maria Trindade. E veja bem que, em se tratando de posse, o Antônio Palocci seria um dos postes de Lula, era o cara cotado para substituir o ex-presidente Lula no governo. Só que ele foi abatido em pleno voo e acabou não chegando lá, mas ele seria um dos nomes aí para disputar a presidência da República em nome do PT. É impressionante, eu diria assim, porque muitos integrantes do governo sabiam dessas negociações. A gente sabe, e já falamos aqui, sobre a ação de José Disseu, né? Que é considerado aí como os pragmáticos, né? Que agiam politicamente e que negociavam com os partidos políticos e davam o quinhão de cada um. O Disseu sabia o que cada partido político queria no Congresso Nacional. Cabia a ele, então, fazer esta interlocução com o governo e devolver. E eles queriam cargos no governo para fazer caixa de campanha. É impressionante porque nas últimas eleições o PT arrecadou mais de 300 milhões de reais. O PT arrecadou para a campanha de Dilma mais de 300 milhões de reais. E Aécio Neves, 200 milhões de reais. Então a gente vê que esse nível de arrecadação ele é um sinal claro de uma plantação para futuro domínio do governo. Isto aí era o sinal para futuro roubo do governo, né? Não se pode arrecadar 300 milhões de reais
de uma maneira simples assim. E o PSDB, mais de 200 milhões de reais. E aí a gente vê aqui, todo mundo sabia disso, porque no processo fica muito claro que a arrecadação foi muito superior, porque veio muito em Caixa 2, agora mais de R$1 bilhão, ou seja, somando todas as declarações, transformou a eleição num faz de contas. E isso ficou muito claro no PT e até hoje eu não sei porque a chapa Dilma Temer não foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Legal, Zé Mari. Só lembrando que o Fernando Haddad foi denunciado há menos de um mês pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E essas denúncias têm base na delação do presidente da UTC Engenharia, de quem eu estava falando, Ricardo Pessoa. Segundo a acusação do Ministério Público de São Paulo, entre abril e maio de 2013, o presidente da empreiteira teria recebido um pedido do então tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, de uma quantia de R$3 milhões, que serviria como pagamento de uma dívida de campanha do então recém-eleito prefeito Fernando Haddad. E os valores teriam sido pagos meses depois. A gente